Mateus, capítulo 16. Solta a musiquinha aí, filha, para o pessoal dar uma... Pastor, por que você gosta de uma musiquinha no fundo? Para você dar uma relaxada, para você prestar mais atenção na mensagem. Todos acharam aí, Mateus? Capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Jesus pergunta a eles. Respondendo Simão Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Faz mais uma vez, fala conosco mais uma vez, que essa palavra possa penetrar no nosso coração, Senhor, como um verdadeiro punhal. Nós te agradecemos e te bendizemos, porque é um privilégio toda manhã podermos ouvir a tua voz. Pai, usa a minha vida, que eu diminua e que tu cresças, e que eu possa ser a tua boca aqui nessa manhã, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, de tempos em tempos eu prego essa mensagem se faz muito necessária. Eu acho que essa mensagem, já tem uns 3, 4 anos que eu não falo a respeito desse tema, mas é um tema que... 3 anos? O pessoal anota aí, ó. Então faz 3 anos que eu não prego a respeito dessa mensagem. Talvez hoje vai ter muita coisa diferente, porque a mensagem se renova. Mas é um tema, irmãos, que eu devia falar de maneira recorrente, de cada 3 meses, a cada 5 meses, a cada 6 meses. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem aqui, ó, o Giovanni e a Daniele que gostam, né? Pudesse dar um título para essa mensagem Quem é o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Sabe, irmãos, aqui Jesus, ele não estava tendo uma crise de identidade. Quando ele questiona, quando ele indaga os seus discípulos, ele não estava preocupado com a aparência, ele não estava preocupado com o que o mundo pensava a respeito dele. A preocupação dele era: o que os meus amigos, o que os meus companheiros, o que os meus discípulos pensam a respeito de mim. Esta era a verdadeira preocupação de Jesus, porque Jesus não tinha problema de autoimagem. E sabe, irmãos, eu tenho percebido nesses últimos dias, e vocês também, a gente vive num mundo de muita informação, de muita comunicação, e a gente tem percebido que quanto mais o tempo passa, quanto mais o tempo vai se passando, mais as coisas parecem que estão ficando um pouco mais deturpadas dentro do meio evangélico, dentro das igrejas. A gente tem visto hoje algumas igrejas, eu aqui não vou elencar, mas é só um panorama geral. A gente tem visto que as igrejas hoje em dia, a gente não sabe se é uma igreja, se é um treinamento de coach, se é um lugar de treinamento financeiro, porque as coisas estão se misturando muito, estão se entrelaçando muito, e o nome de Cristo, nosso Senhor, tem sido cada vez menos falado, cada vez menos ensinado. Então o tema dessa manhã é: quem é o Senhor Jesus? Jesus indaga esses homens, esses discípulos, ele pergunta: olha, quem que dizem aí que eu sou? E aí eles respondem: olha, alguns dizem que você é a reencarnação de Elias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você pode ser a reencarnação de alguns dos profetas. E aí Pedro, na sua ousadia, na sua intrepidez, como sempre, isso era parte da personalidade dele, ele responde: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor dá mais uma resposta, né, linda para Pedro, dizendo: olha, bem-aventurado, bendito, feliz é tu, Pedro, porque foi o Senhor, o meu Pai, que revelou isso para você. Sabe, irmãos, eu volto a dizer, Cristo não estava nem com problema de crise de identidade, e muito menos preocupado com o que os outros pensavam a respeito dele. E essa tem que ser uma preocupação do meu e do seu coração.
Tem um monte de gente que se preocupa em o que o outro vai pensar de mim, o que eles vão achar de mim. Preocupe-se, é claro que nós precisamos ter bom testemunho, é claro que nós precisamos viver com bom testemunho, fugir da aparência do mal. Todas essas coisas são necessárias e são recomendadas pela palavra. Mas o nosso principal é o que o Senhor pensa ao meu e ao seu respeito. O que o Senhor pensa a respeito da minha vida como pai, como marido, como mãe, como filha, como profissional. O que o Senhor pensa como cidadão da sociedade. Essa tem que ser a preocupação maior. E quem é Jesus? É uma pergunta de retórica aqui, né? Mas eu vou responder algumas, segundo a minha visão. Para alguns, irmãos, Jesus é aquele que abre as portas dos negócios. Jesus é aquele que libera as vendas. Deus tem me abençoado tanto. Eu comprei mais um carro novo. Eu comprei uma casa nova. Olha, já é a terceira promoção, Tadeu, que eu pego na empresa esse ano. Jesus está escancarando a porta. Jesus está escancarando as janelas do céu sobre a minha vida. Então, para muita gente, Jesus é aquele que abre a porta dos negócios, que envia provisão financeira, que libera tudo. Olha, eu estava fechando um contrato que era quase impossível. Tinha mais 5 concorrentes melhor do que eu. Mas Jesus escancarou a porta e esse contrato veio para minha mão, caiu no meu colo. Deus é maravilhoso. Para muitos, Cristo é esse. É aquele que abre os negócios. Para outros, é aquele que envia provisão. Não é de uma maneira tão grande como o primeiro exemplo, mas é aquele que envia provisão. Eu estava passando uma necessidade e Deus me abençoou. Eu estava passando por uma luta e Deus me abençoou. Eu estava precisando de algo e Deus me abençoou. Para muitos, Cristo é o Deus da provisão. Para outros, Cristo é aquele que traz o livramento. Eu sempre brinco, né? Tem alguns irmãos aí que vivem dando trabalho para anjo, né? Então, para alguns, Cristo é aquele que está sempre trazendo o livramento. Está sempre... Olha, eu estava num lugar, aí de repente teve um congestionamento, teve uma batida lá, um monte de carro, mas o Senhor me livrou. Olha, eu estava num lugar e estava tendo um assalto, mas o ladrão nem me viu, o Senhor me livrou. Então, para muitos, o Senhor é o Deus do livramento. Para outros, é aquele que livra das enrascadas. Eu apronto e o Senhor me livra das enrascadas. Eu já contei o meu exemplo aqui de quando eu era criança, né, irmãos? Do meu entendimento, que eu aprontava na escola. Aí a professora escrevia o bilhetinho no meu caderno. E se levasse bilhetinho para minha mãe, irmãos, não tinha negociação, não tinha perdão, não tinha nada. Algumas vezes, as minhas irmãs mais velhas, eu conseguia convencê-las, elas assinarem, né, com o nome da minha mãe lá. Mas era uma, duas, na terceira elas falavam, não, você vai levar para a mãe. E aí era brabo o negócio. Aí quando eu estava nessa condição, o que eu fazia? Eu chegava em casa, guardava a minha mochilinha, subia direto para a igreja, né? Para a igreja no final da rua da minha casa, ajoelhava lá e volto a dizer, irmãos, era uma oração sincera, um garotinho de 10, 11 anos, Senhor, me perdoa, eu não vou fazer mais isso, me ajuda. E por incrível que pareça, irmãos, o Senhor sempre me livrava das enrascadas, maioria das vezes, né? Acho que o Senhor via a sinceridade do meu coração. Aí estava ali, uma semana depois eu estava fazendo a mesma coisa, aprontando do mesmo jeito. Então, para muitos, Cristo é esse Deus que livra das enrascadas. Você vive embaraçado, você vive tomando decisão errada, você vive pisando na bola e o Senhor está sempre te livrando de enrascadas. Para outros, e é o último tópico aqui para a gente avançar, para outros Cristo é o milagreiro. Eu recebi um milagre aqui. Eu recebi um milagre ali. Deus fez um milagre na minha vida. Deus fez... Para outros, Cristo é o milagreiro. O Senhor faz todas estas coisas? Claro que faz. O Senhor libera todas estas coisas para mim e para a sua vida? Claro que sim. Mas nós precisamos entender o verdadeiro significado de quem é o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, lá em Isaías, não precisa abrir não. Lá em Isaías, no capítulo 9, olha o que diz, no versículo 6, um texto tão conhecido. Porque um menino nos deu, um filho assim nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.
Aqui são apenas alguns adjetivos de quem é esse nosso Deus, de quem é esse Cristo que eu e você anunciamos dia após dia, ouvimos falar dele dia após dia. E Isaías fala aqui 750 anos antes da vinda de Cristo. Isaías e Miqueias também profetizaram a respeito da vida dele. E Isaías está dizendo aqui, está adjetivando, né? Quem é Jesus? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Estes são os verdadeiros adjetivos de quem é Jesus. Jesus é o milagreiro? Também faz milagres. Jesus é o da provisão? Também faz provisão. Ele é o que cura? Sim, Ele é o que cura. Ele é o que nos livra das enrascadas muitas vezes? Sim, Ele faz todas estas coisas. Agora nós precisamos entender e compreender que Cristo, porque senão se nós só enxergarmos estas coisas que atendem às nossas necessidades, nós estamos criando aqui um Cristo caricato, um Cristo diferente, um Cristo de ocasião, um Cristo que atende às minhas necessidades. E Isaías está dizendo, olha, Ele virá, e Ele é maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o verdadeiro Cristo. E nós precisamos, irmãos, entender, e Miqueias falou isso, que todas as profecias que foram lançadas através da vida de Jesus, antes dele vir, ela se cumpriu. Foi profetizado que ele sairia de Belém, de lá sairia o profeta. E tantas outras, não dá para a gente avançar aqui. Mas uma coisa que eu queria que nós avançássemos, o ensinamento que o apóstolo Paulo ensinou aos seus da sua época e serve para mim e para você nos dias de hoje. Esse texto eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios no capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Olha o que diz aí. Capítulo 11, versículo 4. Diz assim: se é verdade, vindo de alguém que prega Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferentes, que tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a estes de boa mente o tolerais, porque eu suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Depois, a gente lendo, não quero aprofundar aqui não, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aos irmãos da igreja de Coríntios o seguinte, ele está dizendo assim, olha, vocês não tolerem alguém que pregue um Cristo diferente, porque o Cristo verdadeiro, este é o Cristo que eu e os meus discípulos pregam. Então, se vocês estavam vendo, né, muita heresia no meio daquela igreja, e Paulo está dizendo aqui, alertando aos irmãos, olha, não tolere um Cristo diferente, não tolere um Cristo diferente da minha pregação, diferente das minhas escrituras. Então Paulo está dizendo, olha, sejam intolerantes. Tem algumas versões que diz, não sejam inocentes ao ponto de comer tudo aquilo que lhes é oferecido. Então Paulo está dizendo, olha, fiquem atentos para o evangelho que tem sido pregado. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu sou aquilo que você precisar, eu sou aquilo que você necessitar, este é o eu sou. É isso que nós precisamos compreender. Eu comecei dizendo aqui que para muitos Cristo é o milagreiro, para outros Cristo é aquele que abre as portas, para muito Cristo é aquele que, o Deus da provisão, mas Ele está dizendo aqui, está reafirmando, aquilo que lá atrás eu fui para Moisés, aquilo que eu fui para Abraão, eu sou para vocês também, aquilo que você necessitar, tendo fé, eu sou. Então Ele está ensinando isso. Ele está ensinando exatamente isso. Ou seja, eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou aquele que supre todas as necessidades. Aí no mesmo João, eu queria que você voltasse para o capítulo 6. Então, o primeiro ponto aqui, quem é Cristo? Cristo é Deus. Somente Deus pode dizer isso. Eu sou. Olha o que diz aí em João 6.
Nós vamos ler o versículo 47 e o versículo 48. E para a gente entender aqui um pouco o contexto. João 6, versículo 47 e 48. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna. Eu sou o que aí? Eu sou o pão da vida. Irmãos, aqui, você olhando e lendo o Evangelho, aqui Cristo havia acabado de alimentar 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar as esposas e sem contar crianças. Cristo havia alimentado aqui, os historiadores afirmam aqui, que havia no mínimo, aproximadamente 12.000 pessoas foram alimentadas aqui, quando Cristo multiplica os pães e os peixes. E aí diz que nessa primeira multiplicação aqui, sobraram ainda 12 cestos, depois de que todos estavam fartos. Logo um pouquinho para frente, ele multiplica pela segunda vez. Então aqui ele havia multiplicado apenas a primeira vez. E quando ele diz aqui, eu sou o pão da vida, ele está dizendo o seguinte, sabe por quê? Para a gente entender o contexto. Eu já falei isso aqui algumas vezes. No tempo de Cristo, irmãos, a Bíblia fala que para onde o Senhor ia, uma multidão o seguia. Ele arrebatava multidões. Mas por quê? Porque as pessoas se sentiam atraídas por Jesus, porque as pessoas queriam mudar de vida, porque as pessoas realmente tinham tido uma experiência de conversão. Muitas delas não. Muitas delas seguiam a Jesus, por quê? Porque eles sabiam que quando eles tivessem fome, o Senhor iria alimentá-las, assim como é citado em 2 vezes, na primeira e na segunda multiplicação. Eles sabiam que quando eles levavam seus filhos, as suas esposas, os seus maridos, os seus empregados endemoniados, perturbados, Jesus expelia os demônios, libertava. Quando eles levavam os enfermos, chegavam enfermos até Jesus, Jesus os curava. Então toda esta situação, tudo isso que estava acontecendo, muitos daqueles estavam sendo atraídos por aquilo, como eu comecei lá na frente na introdução, que Jesus poderia lhes oferecer, em questão de benefício, em questão de provisão, em questão de libertação, em questão de cura. Então muitos seguiam a Cristo por aquilo que Cristo podia oferecer a ele. Então por isso que ele seguia. Agora quando Jesus fala que eu sou o pão da vida, ele está ensinando para estas mesmas pessoas a respeito do pão espiritual. Ele está dizendo aqui, olha, eu sou aquele que pode completar todas as suas emoções, eu sou aquele que pode curar todas as suas mazelas internas, eu sou aquele que pode preencher o vazio da sua alma. O que ele está dizendo aqui, ensinando para este povo, para aqueles que o seguiam, está dizendo exatamente isso. Olha, eu os alimentei, eu multipliquei os pães, eu multipliquei os peixes, eu expeli demônios, eu os curei. Entretanto, eu tenho o principal para lhes oferecer. Eu tenho o pão espiritual que vai curar a sua alma, que vai preencher o vazio da sua alma. Então, quem é Cristo? O pão da vida, aquele que supre todas as nossas necessidades. Passe uma página aí. Capítulo 8, olha o que diz no capítulo 8, versículo 12. Quem é Jesus? Primeiro, Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida, o nosso alimento espiritual. Olha o que diz em João 8, versículo 12. Diz assim, de novo eles falavam Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá luz na vida. Irmãos, como é complicado você estar num ambiente que você não enxerga nada, uma visão turva, uma visão escura, você não consegue enxergar, não tem luz. Eu já contei aqui, acho que uma vez, foi o pior sufoco que eu passei na minha vida, como eu já dirijo há mais de 30 anos, e eu lembro que quando eu estava construindo a minha primeira casa, irmãos, eu acabei vendendo meu carro, fiquei só com fusquinha. Eu tinha um fusquinha ajeitadinho, bonitinho e tal. E eu tinha uma cliente minha, lá em Santos, lá no Gonzaga. Ela tinha uma rede de lojas lá. E naquela semana eu tinha uma visita. E eu fui visitá-la. Eu saí daqui, irmãos, eram umas 2, 3 horas da tarde. Mas estava um dia como ontem. Aquele sol de rachar. Peguei meu fusquinha, eu ia para cima e para baixo com meu fusquinha. Peguei meu fusquinha e tô. Irmãos, quando eu caí na serra, Marcelo, de repente baixou uma névoa.
Eu nunca tinha visto, irmãos, olha, eu já viajei o Brasil inteiro. Já fui para Goiás de carro, já fui para Foz do Iguaçu, já fui para Belo Horizonte várias vezes. Já viajei o Brasil quase todo de carro. E aí baixou uma névoa que não enxergava um palmo na frente do nariz. Só que você fica numa situação, não sei quantos já passaram por isso, você fica numa situação que você não sabe nem onde está o acostamento. Se você parar, você fica com medo de um caminhão te atropelar, ou o carro bater em você. Então você fica, imagina num Fusca, irmãos, sem ar-condicionado para desembaçar os vidros, imagina. Então eu fiquei desesperado. E aí eu comecei a clamar pelo sangue do Cordeiro, o Senhor que livra das enrascadas. Falei, Senhor, mas estava assim, mas foi algo, estava aquele céu bonito, de repente, e aí eu comecei a clamar, Senhor me ajuda, até, irmãos, que do nada, foi Deus que, um anjo que colocou ali, aparece um caminhão na minha frente, a 30 por hora, com aquelas lanternonas que pareciam um farolete. Eu colei na traseirinha daquele caminhão, irmãos, e fui seguindo aquelas, se fosse um ET eu ia ser abduzido, mas fui seguindo aquelas duas luzinhas ali, até aí passei ali uma meia hora, durou isso, aí até que dali a pouco clareou tudo novamente. Mas o quanto é difícil você caminhar sem ter uma direção, sem ter uma luz. E que isso está dizendo assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a transparência, eu sou aquele que pode te mostrar o caminho. E olha a importância da luz para mim e para a sua vida, irmãos. O nosso corpo, ele começa a envelhecer com aproximadamente 21 anos. Até 21 anos, você só progride, só vai, né, se formando, o homem vai se formando homem mesmo, vai enchendo a barba, a mulher também, na fase da puberdade, vai até 21 anos. A partir dos 21 anos, o nosso corpo começa a envelhecer, só envelhecer. Para de desenvolver e começa a envelhecer. E se tem algo que nós precisamos, é de vitamina D. Se tem algo, eu já passei dos 50 anos, irmãos, e todos os médicos que eu passo, você precisa tomar vitamina D. Eu estou sempre tomando vitamina D. E por quê? O que é a vitamina D? A vitamina D é a vitamina que o sol nos fornece. Só que quantos tem tempo aqui de tomar sol? Um sol decente antes das 10 horas da manhã? Ninguém tem tempo para isso. O sol que a gente toma é o sol que queima o braço no carro. Então nós precisamos preencher. Ou seja, quando você toma a vitamina D, a sua vitamina D lá na sua casa, você está comendo um pouquinho de sol, um pouquinho de luz, para nós entendermos a importância que a luz tem na nossa vida. Então quando Cristo diz, olha, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo o seguinte, eu sou aquilo que você necessita para poder caminhar, para você poder ser um pai melhor, um homem melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um sujeito melhor. Então ele está dizendo para a gente entender a importância que a luz tem para a nossa vida. Acabei de falar para vocês aqui o quanto difícil, que sufoco eu passei, o maior da minha vida na estrada, quando eu não enxergava nada, aquela visão turva, não enxergava um palmo. Eu falei, e agora? Mas quando eu vi aquela luz, aquelas duas luzes, daquelas lanternas daquele caminhão, foi ali aquilo que me conduziu até o final daquele trecho perigoso. Então Cristo, irmãos, é essa luz que nos tira dos caminhos tortos, que nos tira dos caminhos que não agradam a Ele, que nos tiram dos caminhos que porventura pode nos afastar dele. Então ele está dizendo, olha, eu sou essa luz. Vocês precisam dessa luz, assim como fisicamente, a partir dos 21 anos, ainda mais, vocês precisam da luz no corpo de vocês, porque se você não tiver com a sua vitamina D em dia no seu organismo, provavelmente a sua imunidade vai lá para baixo. Quando nós estávamos aí há 2, 3 anos com a pandemia, o que mais se recomendava? Eu já falei para vocês, eu faço 10, 12 farmácias por dia. E quem me atende são os farmacêuticos. E eu sempre perguntava na época da pandemia. Falava, cara, o que você recomenda? Além do cuidado. Cara, vitamina D. Toma vitamina D. Toma vitamina D. Porque é a vitamina D que fortalece a sua imunidade. Tal é a importância da luz para a nossa vida. A questão física. E a luz para a nossa vida na questão espiritual. Eu sou a luz. Eu sou a luz. E Cristo diz isso. Eu sou a luz. Eu sou a luz. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, será luz na vida. Que coisa interessante, Vai lá para João,
no capítulo 14. Passe algumas páginas aí. João 14. João 14. Olha o que diz aí o versículo 6. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho, verdade e a vida. Ou seja, ele diz assim: eu te mostro a direção, eu te mostro a verdade. Ninguém chegará ao Pai se não for por intermédio da minha vida. Sabe, irmãos, eu quando era novo convertido, eu não tinha esse entendimento. A gente fala que a vida com Cristo é maravilhosa, que a vida sem Deus é uma vida difícil, é uma vida complicada. Mas como explicar, irmãos, que tantos homens e mulheres que a gente conhece, vê na televisão, às vezes do lado da tua casa, são tão bem-sucedidos? Eu conheço homens, eu tenho amigos homens que são excelentes maridos, excelentes pais, tratam bem a esposa, tratam bem a família, são generosos, são piedosos e não conhecem a Deus, não querem saber de Deus. Como explicar isso? Se Cristo está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, como que essas pessoas que não conhecem a Deus têm caminhado bem? Como que nós compreendemos isso? Aí eu volto para aquilo que Cristo falou, que eu acabei de ler para vocês. Nós precisamos entender, irmãos, que nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Eu conheço um monte de ímpio. Até agora eu falei de homens que não conhecem a Deus, mas que são dignos. Mas todos nós conhecemos um monte de ímpios, gente ímpia, que tem uma vida abençoada, uma família abençoada, saúde abençoada, e vivem aí bem. Agora eu e você precisamos compreender, que nós estamos nessa vida aqui de passagem, irmãos. A nossa verdadeira vida começa na eternidade. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Estamos nessa vida, mas não pertencemos a esta vida. Por isso que Jesus diz: olha, o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele estava dizendo isso aos fariseus, aos religiosos, que tinham uma vida maravilhosa, entre aspas aqui. Mas ele está dizendo: olha, para o lugar que eu estou indo, para onde eu estou indo, vocês não podem estar. Vocês não estarão, se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem do pecado de vocês. Esse tem que ser, meu irmão, esse tem que ser o nosso maior projeto de vida, o meu maior projeto de vida, o seu maior projeto de vida tem que ser agradar a Cristo. Esse tem que ser, ainda que você sonhe em ser um grande profissional, em montar uma empresa, em se formar na faculdade, em construir uma grande casa, o nosso maior projeto precisa ser agradar a Cristo. E por último, para a gente concluir aqui, ter um tempo de oração, volte lá para o capítulo 10, João 10. Vamos ler a partir do versículo 22. Recapitulando aqui, Jesus Cristo é Deus, Cristo é o pão da vida, o Senhor é a nossa luz, Ele é o nosso caminho, é a verdade, Ele é a vida. E concluindo aqui, entendendo que o nosso maior projeto é agradar a Cristo. Olha o que diz aqui, João 10, a partir do versículo 22, diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão, e rodeavam, pois, os judeus, e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és Cristo, faze-o francamente. E respondeu-lhes Jesus: já disse a vocês que não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, e Ele testifica ao meu respeito. Mas vocês não creram, porque não sois as minhas ovelhas. Ele está dizendo aqui: olha, vocês querem que eu me manifeste, mas tudo aquilo que eu tenho falado, vocês não acreditam. Os fariseus estão questionando: olha, você está dizendo que é Cristo, está dizendo que é Messias, então se revela aí para nós. Mas Jesus estava curando, Jesus estava multiplicando pães, alimentando o povo, estava expelindo demônios, e mesmo assim eles não acreditavam. E eles estão dizendo, cobrando Jesus: Jesus, se manifesta, Jesus, mostra aí que você é Cristo mesmo. E ele está dizendo:
eu tenho feito todas essas coisas, eu tenho falado, mas vocês não estão crendo. Eu tenho uma parada aqui no versículo 26, irmãos, porque a partir do versículo 27, Cristo está falando a meu e a você, está falando para mim e para você. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha, a partir agora do versículo 27, Cristo está falando com você e comigo. Aí olha o que diz aí, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Sabe o que Cristo está dizendo aqui, irmãos? Que eu e você, que nós somos propriedade dEle, que os nossos filhos pertencem a Ele. E Ele diz: sabe por que o mundo não quer saber de Cristo? Porque o mundo não são as minhas ovelhas. Agora Ele diz aqui: as minhas ovelhas são vocês, e vocês ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Então ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu falo para vocês aqui, vocês não compreendem, não é porque vocês não querem compreender, é porque vocês não são as minhas ovelhas. Aqueles que são as minhas ovelhas pertencem ao meu Pai, e quem pertence ao Pai, jamais ninguém poderá arrebatá-las. Então ele está prometendo para mim e para você, irmãos, que nós somos propriedade do Senhor, que os nossos filhos são propriedades do Senhor, que nós somos escolhidos, separados, e o nosso maior projeto é agradar a Cristo. Agradar a Cristo. Então precisa entender: Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o Senhor o Senhor, aquele que nos traz a luz. Ele é o pão da vida, e Ele é Deus. Cristo é aquele que abre a porta dos negócios, Ele também faz isso. Ele envia provisão, é o Deus da provisão, sim. Ele é o Deus que dá o livramento, sim. Ele é o que livra das enrascadas, sim. Ele é o Deus milagreiro, sim. Ele faz todas essas coisas. Agora, se nós enxergarmos a Cristo somente com esses adjetivos, irmãos, a gente está pregando um Cristo caricato, a gente está aceitando um Cristo caricato. A gente precisa entender que Ele é Deus, que Ele é o pão da vida, que Ele é aquele que nos traz a luz. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Somos ovelhas e conhecemos a voz do nosso Senhor. Tem muito mais adjetivos aqui, irmãos, para falar a respeito de Jesus, mas eu queria tratar de uma maneira sintética para que ficasse no seu coração, para que você compreendesse os principais adjetivos de Jesus. Quando eu enxergo Jesus apenas como um provedor, apenas como milagreiro, apenas como aquele que supre as minhas necessidades, na primeira decepção, na primeira vez que Ele não atender a minha necessidade, eu vou ficar decepcionado e vou querer abandonar. Mas quando eu entendo que Ele é a luz, que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é o Senhor, aí eu sei que tudo que acontece na minha vida está sob o controle da vida dEle. Amém? Você tem uma verdadeira compreensão de quem é Cristo para a sua vida? Você tem? Você tem? Então eu queria que nesse momento você orasse aí.